Como vão, meus amados florísticos? Estamos aqui para poder falar para vocês um pouco do elemento fogo. Nós tivemos aí uma semana onde nós deixamos um conteúdozinho falando de algumas referências do elemento fogo e eu gostaria de trazer para vocês algumas curiosidades, ok? Bom, vocês podem ver que assim, se o fogo fosse personificado, eu gostaria muito que ele se personificasse numa linda mulher. Então, eu resolvi, em homenagem, tá dessa forma. Primeiro, pessoal, nós vamos buscar um pouquinho historicamente falando. Então, assim, há muitos e muitos anos atrás, os grandes sábios acreditavam que o mundo, o universo, a formação do universo, ela derivou-se dos 4 elementos que nós estamos trabalhando neste período, na nossa jornada. O fogo, a terra, o ar e a água. Isso, ao longo do tempo, foi um pouco desconstruído porque veio a ciência para poder nos dizer que não é bem assim que isso funciona. Existem outros elementos, mas que não desconfigura essa possibilidade da criação dos 4 elementos. Tanto é que ele se encaixa perfeitamente ao pensamento, principalmente da medicina tradicional chinesa, e também ele vai muito ao encontro do que pensam o que pensam os grandes magos, a magia natural, que sempre trabalha com estes 4 elementos. Estes 4 elementos, pessoal, eles existem, mas para eles se personificarem no nosso mundo, vamos assim dizer, a gente trabalhou com seres espirituais que se relacionam com os 4 elementos. Esses seres são chamados elementais. O que esses seres têm, né? E qual é o trabalho desses seres? São seres que têm um trabalho extremamente importante, porque é por meio desses elementais da natureza que tudo que tem no mundo chega até a humanidade. Flores, frutas, água, oxigênio, tudo que a gente tem que deriva da natureza chega para o homem através desses elementais. O elemental do fogo, em especial, pessoal, ele é o dono do sagrado. Ele é o que consegue transformar toda a intenção, a emoção. E vocês sabem quem é esse elemental do fogo? O elemental do fogo é chamado de salamandra do fogo. A salamandra do fogo, ela está associada aos domínios da emoção e também associada ao calor dos nossos atos. Então, aqueles impulsos, a emoção, aquele fogo que arde dentro da gente, está associado à salamandra do fogo. Quando a gente quer falar um pouco, ou quer se conectar ao elemento fogo, a gente busca algumas situações. Uma delas é a própria chama do fogo, da vela, às vezes um incenso também pode te conectar com o elemental do fogo, chamas em geral, fogueiras em geral. E aí, pessoal, nós vamos para uma situação muito interessante. Por quê? O fogo foi o primeiro dos 4 elementos que o ser humano manipulou. Então, desde os primórdios da humanidade, isso foi assim, dentro do processo da escala evolutiva, o fogo nos acompanha. Foi a grande descoberta para os seres humanos, foi o fogo. Foi a partir daí que as coisas começaram a evoluir. E junto com o fogo, o que a gente tem? Junto com o fogo, a gente tem a perspectiva e a vinda, o acompanhamento da salamandra do fogo. Ela vem numa escala evolutiva, ela vem prosperando, ela vem trazendo junto com o ser humano todo o poder que ela adquiriu neste período.
Esse poder que foi adquirido pela salamandra foi um poder de transformar, foi um poder de adequar as emoções, equilibrar as emoções e, principalmente, como ela veio numa escala evolutiva junto com a humanidade, ela também tem o poder de bloquear as energias negativas para fazer com que o ser humano, ele tenha, principalmente o homem, né, ele tenha uma tranquilidade maior para viver o seu dia a dia. Existe também uma outra visão, principalmente voltada para o xamanismo e para os processos indígenas, que é a representatividade do fogo. O fogo, ele está diretamente ligado a uma, como é que eu vou dizer para vocês? Então, a direção sul é uma direção sagrada. Dentro do entendimento do xamanismo, a gente consegue colocar o fogo neste processo da direção sul. Junto com isso, nós temos também a representatividade dos animais. Quais animais são aqueles voltados para o entendimento do fogo? São os grandes felinos, são os leões, são os grandes felinos, são os tigres, os leopardos, são as panteras e também a gente pode colocar isso numa escala mais familiar, os gatos domésticos, certo? Os gatos domésticos também são animais voltados para o fogo. Outra coisa que a gente pode ficar atento também são os animais místicos, né? Então, dois animais místicos muito representativos do fogo que nós temos hoje são os dragões, né? Que eles, o seu próprio desenvolver, eles emanam fogo, né? Pela boca. E a fênix, que é uma ave que ela é toda de fogo, né? E a gente às vezes usa muito essa expressão, somos como fênix que ressurgimos das cinzas. Então ela pega fogo e dali ela ressurge. Pessoal, eu trouxe um pouquinho mais sobre o elemento fogo. Nós vamos ter esses videozinhos com um pouquinho mais, falando também dos elementais, para que vocês possam entender um pouquinho mais desse processo mágico. Nós vamos falar dos outros elementos. O próximo elemento que está no nosso caminho é o elemento terra, ok? Então, vocês vão me ver praticamente caracterizada de cada elemento, certo? Eu conto com vocês, espero que vocês gostem. Comentem, compartilhem, vamos levar essa informação para mais pessoas, para que a gente possa ter um pouquinho mais de conhecimento do que é esse processo do fogo na nossa vida. Ao final dessa jornada dos 4 elementos, nós vamos fazer um ritual usando esses 4 elementos. Aproveitar que nós estamos próximos do final do ano, nós vamos fazer esse ritual. Esse ritual ele vai ser pelo Zoom, vai ser gratuito, tá, gente? E aí depois eu vou deixar um link para que as pessoas que queiram participar desse ritual, elas nos acompanhem no Zoom, tá certo? Beijo, florísticos. Fiquem com Deus, uma boa semana e pura gratidão por estarem aqui acompanhando essa jornada. Beijos!